Olá, seja muito bem-vindo a esse mergulho. Eu sou a Maria Gabi, sou psicanalista e exploradora da consciência, transito pela filosofia, pela neurociência e por tudo aquilo que me ajude a entender um pouco mais como funciona a mente. Esse podcast nasceu de um desejo simples, ir além da superfície. Porque às vezes um novo olhar pode mudar uma jornada inteira. E o mergulho hoje é sobre evolução, para um olhar de corpo, mente e alma. E eu estou muito feliz com os convidados que eu tenho aqui hoje. Para representar o Pilar Corpo, eu tenho o Kiel, que é fisioterapeuta, pós-graduado em fisioterapia ortopédica e traumatologia e fisioterapia esportiva. E além disso, tem também a formação em hipnoterapia. Seja muito bem-vindo, Kiel. Obrigada por Boa estar noite, aqui. muito obrigado pelo convite. Vamos fazer um bom programa, um bom mergulho. Bora lá. E representando o pilar alma, a Romy, que é terapeuta e mentora energética e espiritual, especialista em acessar e organizar o campo vibracional. Fundadora da comunidade Siona e dos retiros iniciáticos Zenit. Seja muito bem-vinda, Romy. Obrigada, Gabi. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, iniciando esse projeto com você. Bora lá. 3 olhares, um mergulho sem chão pré-definido. Bora mergulhar? Vamos. Bora. Boa! Vamos. Então, para mergulhar nesse tema que é profundo, vamos falar de evolução. Gente, o que é evolução? No teu campo, né? Na tua visão, o que vem primeiro quando vocês pensam em evolução? Quer começar, Romy? Nossa. Olha, do meu ponto, assim, né, que eu observo, a evolução, ela tá muito mais na caminhada, né, no processo todo, do que simplesmente chegar em algum lugar. É esse o meu ponto. E aí, isso a gente vai abrangendo em várias áreas. Corpo, mente, espírito. E você, Kiel? Concordo. Para mim, eu tenho uma definição de evolução como adaptação ao contexto. Tipo, tudo que a gente adapta ao contexto é algum grau de evolução, algum grau de aumento de complexidade, uma nova resposta, algum novo jeito de lidar com a situação, mas sempre adaptando a algum contexto que vai gerar algum benefício, que vai gerar não necessariamente algo melhor, mas que vai ter algum tipo de utilidade para o contexto, para o meio, para o ambiente ali. Isso é o que eu levo como evolução. Que legal. Quando a gente fala no campo da mente, né? Quando a gente fala de evolução, eu enxergo como algo que você consegue passar por aquilo de novo, de uma forma um pouco mais leve, melhor. Então, é quando você tem essa capacidade de. Tô repetindo um ciclo? Não repetir mais esse ciclo. Então, significa que eu evoluí em algum contexto para lidar com aquilo, né? E eu acho que esse lugar de você ir caminhando e parece que vai se tornando mais fácil, mas na verdade é você que está mais preparado para lidar com aquilo, né? E eu acho que isso reflete no corpo, principalmente, né? Que é também quando a gente fala dos nossos próprios músculos, né? De como que a gente consegue. Caminhei, sei lá, corri 5 km, depois eu corri 10, depois eu corri 15, e a gente vai conseguindo lidar com aquilo de uma forma melhor também, né? E é legal que no corpo a gente vê que a evolução não é necessariamente realmente algum ganho de alguma coisa, né? Tipo, quando você corre 10, 15 km, para evoluir você não precisa correr necessariamente mais quilômetros, mas só de correr melhor, ou correr diferente, ou estar mais preparado para correr, já é uma evolução dentro da própria métrica que usa, assim, sabe? Não precisa sempre estar acumulando evolução, né? Interessantíssimo. Não correr mais, mas correr melhor. Uhum. Exatamente. Acho que falando de alma, hein, Romy? A evolução daí parece um pouco mais complexa, né? Parece, assim, quando a gente fala, assim, com as pessoas, enfim, parece algo tão difícil. O que você nos diz sobre essa evolução? Dentro do olhar da espiritualidade, Exato. olha, o que eu percebo é que, assim, ao longo da humanidade, da caminhada da humanidade, ela tinha um processo lá atrás, né, conectado à espiritualidade, que era a integração e entender esse outro lugar. A espiritualidade vinha num lugar de guiança, mesmo, conexão e guiança. Depois ela acabou se perdendo um pouquinho, e eu acho que hoje a gente já está retomando para esse lugar de guiança mesmo, e conexão, saber onde é que você está, como você está.
Então, eu acredito que a evolução também é um retorno a si, tá? E é um retorno à fonte, à integração, de modo geral. Então, a natureza, ao coletivo, a si. A evolução, ela não é sozinha. E aí a gente começa a conectar os pontos, né? Porque conforme a gente vai evoluindo, né? E é por isso que a gente está aqui também, porque ambos aqui acreditam nessa integração de corpo, mente e alma, e o quanto essa evolução caminha, né? É ali meio que junto, porque se a gente começa a mergulhar e aprofundar, né? Até olhando para a natureza, até olhando para como que as coisas se resolvem, né? Na natureza. Parece que a gente complica tanto no nosso mental, né? No nosso, assim, parece que a gente atrapalha esse processo de evoluir mesmo, né? A natureza por si só, ela é preguiçosa, né? E a gente também é, de certa forma. E isso é bom, não é ruim, né? Porque vai te... O problema é que a gente faz uma bagunça, né? E a espiritualidade também é isso, ela é muito simples. Mas aí veio fulano, ciclano, as próprias religiões mesmo, nada contra, mas assim, dificultam, fazem um caminho que não é. É bem simples. O que é o sabe bem, né? O corpo, como é que é? A mente também, ela é simples de entender. A gente fica ali complicando demais. É um sistema muito complexo, né? São sistemas muito complexos, não é algo simples como o básico, né? Eu acho que não é uma coisa de simples porque é fácil, porque é muito básico, mas simples porque é tão complexo as coisas que acontecem que se torna o último grau a simplicidade, né? Essa coisa de faz sentido, é lógico, tem uns porquês, vai entendendo que não precisa entender todos os porquês, mas tem os porquês, né? Tem uma lógica por trás, né? Mas essa questão de a simplicidade como algo bom de o extremo da complexidade ali, né? Isso é interessante. Que interessante, porque eu acho que no caminho a gente foi se afastando tanto da gente, e aí da gente enquanto corpo, da gente enquanto mente, e principalmente da gente enquanto alma, que aí parece algo estranho demais para se desfrutar, para seguir. Né? Parece que é algo, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Quando a gente fala de evolução, dependendo das rodas que a gente está, parece que a gente está falando de, sei lá, algo muito longe, muito difícil. Mas eu acho que é essa distância que a gente tomou do nosso corpo, né? Às vezes as pessoas... Quantas vezes estou lá na academia e falo, gente, eu tenho esse músculo, nem sabia que eu tinha esse músculo que está doendo aqui. Porque a gente... parou, né, em algum momento, eu não sei em qual momento foi esse, mas parece que a gente foi se distanciando da gente, né? Foi. E assim, eu vejo, por exemplo, na prática espiritual, né? Porque eu tenho que fazer tal meditação, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que fazer isso, aquilo, e esse ritual tem que ser feito na segunda-feira e na sexta-feira. E aí, assim, não é. Às vezes, só pelo fato de você estar tendo consciência de que você não tá muito legal aquele dia, que você entrou em contato com uma pessoa, aquilo ali já é a tua espiritualidade atuando, te lembrando, olha só. Né? Vai lá, para um pouquinho, respira, medita. Né? Então, assim, é muito simples, a gente ignora. Você falou disso, aí a gente vai mergulhar, né? A espiritualidade, ela fala com a gente através da intuição? O tempo inteiro. Eu acho que, assim, a intuição, ela é um sentido a mais que foi retirado da gente por um mecanismo de controle mesmo, enfim, de outras coisas aí. E simplesmente a gente desligou, né? Foi desligado essa intuição aí nossa. E ela serve como guia, né? É uma leitura de tudo que está acontecendo à nossa volta. E a intuição, ela vai avisar se você precisa beber mais água, se precisa parar um pouquinho, se tem uma consciência ali te orientando e te guiando, olha, não vai por esse caminho, mas vai por ali, tá? E aí, então, é isso. Tá tudo junto. Tudo junto. Mas dá pra escutar, dá pra entender, assim, se guiar também por isso? Dá, cada pessoa, assim, até inclusive saiu um estudo há pouco tempo dizendo que a intuição, ela é mais, ela é de fato mais um sentido e cada um tem uma forma de sentir, né, essa intuição. Então, tem gente que escuta vozes, tem gente que vê imagens, tem pessoas que sentem no corpo. Eu sou uma pessoa que sinto no corpo, escuto e às vezes, eventualmente, eu vejo, né, dependendo da minha abertura ali, mas é porque eu fechei muito. E cada um vai se movimentando conforme. Entendi. E é interessante isso, porque eu sempre senti muito. Assim, mas por que você vai por ali? Eu não sei.
Mas eu sei que é por ali que eu tenho que ir, eu sei que é isso que eu tenho que fazer. Né? E conforme a gente vai mergulhando e se interessando e buscando essa evolução, né, de uma forma geral, parece que vai habilitando outros sentidos, né? Porque aí eu comecei antes eu sentia só por dentro. Aí eu comecei a sentir por fora, que é aquela sensação, o que é isso aqui? Não sei lá, tem uma sensação diferente aqui. E já cheguei até um caminho também de ver, mas aí na hora eu não quero ver nada, não quero, não tô preparada para isso, me deixa aqui. Então, eu acredito que a gente vai abrindo também essas portinhas conforme a gente vai caminhando, né? Assim Vai. como a gente vai melhorando na forma de identificar gatilhos nossos, crenças, medos, acho que a gente vai abrindo como se, ela entendeu isso aqui. Então, agora eu vou te dar um tiquinho mais, não sei. Não, Penso mas que é isso. exatamente isso, ela é cíclica, né? Então, tem vezes que você vai estar mais habilitado a uma do que a outra. E aí, aquela vai fechar, a outra vai abrir, tudo vai depender do teu contexto, né? Então, ela é bem cíclica, na verdade. Então, tem pessoas que falam, agora eu tô escutando, eu não quero. Mas, aproveita, vê o que aquilo tá te trazendo de ensinamento. Não vai ficar para sempre, tá? Eu não conheço ninguém, assim, que começou de um jeito e terminou. Igual, assim, dentro da espiritualidade. A Home, algumas vezes eu mandei, Home, socorro, me tira daqui, né? Tô ouvindo, E isso é muito diferente, porque a gente não tá habilitado lá a viver, não tá acostumado a isso. Mas conforme a gente vai indo, a gente vai melhorando e vai entendendo o que é isso. Não, e afastou um ponto de se preocupar quando ouve, quando sente, quando você não sabe nomear, você se preocupa como se isso fosse um problema, como se isso fosse algo a ser tratado, né? E muitas vezes Total. ser entendido é outro olhar que Exato. pode dar também para não necessariamente precisa de um tratamento, mas sim um olhar, uma consciência, uma compreensão, né? Acho que esse afastamento tá tão grande hoje que separou tanto que a gente não consegue nem mais permitir ouvir e achar que isso é possível, achar que, não, tô ficando louco, ou não, tá acontecendo, estão falando, não, é coisa que estão criando da mente, assim, sabe? E tem outras coisas mais do que isso que a gente pode observar, a gente pode olhar, né? Total. Se eu parar pra pensar, assim, esse corpo aqui é só um veículo, né? Você sabe bem disso. E aí, a consciência tá aqui acoplada e a mente tá aqui dominante, né? Mas uma hora esse corpo se vai, a mente também se vai, o que fica é essa consciência. Essa consciência, ela também vai transitar e vai para outros lugares, vai estar aqui depois assombrando vocês aí, enfim. Mas a gente precisa reconhecer que existe algo além. Isso é fato. Né? Inclusive, já está comprovado hoje em dia de que a consciência ela não habita o corpo, né? Ela está aqui fora, conectada. Né? Até porque a mente ocupa um espacinho ali, né? Espação, né? Um espação, Um espação. dominando esse corpício. Dominando o corpo. É isso. E, gente, essa pergunta aqui, a evolução precisa doer? Ou dá pra ser leve? Como é que dá pra ser, hein? Vamos lá, quem começa? Eu tenho um ponto do corpo que é muito engraçado, porque tem muito essa associação, né, da dor com o sofrimento, principalmente quando tem alguma dor, já associa com sofrimento, mas para tratar precisa sempre de um sofrimento a mais, alguma coisa do tipo, e quando a gente vê na prática mesmo, não é assim, porque primeiro que o sofrimento e o desconforto são coisas diferentes, né? E isso que a gente traz sempre vai ter desconforto, principalmente porque é desconhecido, principalmente porque é um caminho que você não sabe as respostas ou não controla tantas variáveis, mas não precisa isso virar um sofrimento, né? Acho que o sofrimento ou a dor que vem do sofrimento tá nessa questão tá na questão de resistir. Se você resiste a mudança, se existe aceitação, aí vai doer, aí vai realmente ter esse sofrimento, mas eu sempre coloco para os pacientes, para as pessoas que eu converso sobre isso, que o desconforto não é ruim, ele só é desconhecido, então tem que trazer uma clareza, vai ter incertezas no caminho, vai ter coisas que a gente não vai conseguir controlar como variável, mas que isso não precisa virar um sofrimento necessariamente, e se tá sofrendo, geralmente é porque tem alguma coisa a ser também ajustada ali, sabe? Então, a gente nem busca querer sofrer para passar, mas tem que ter um desconforto. Para mim, o desconforto é inevitável, porque
é desconhecido, porque eu tenho uma frase pra mim que é: conforto é igual reprodução. Em qualquer meio, assim, conforto é igual reprodução e desconforto é igual evolução. Uau. Porque em todos os âmbitos isso encaixa nesse sentido de só de ser o conforto já é um conhecido, já é um trajeto conhecido, já é uma resposta conhecida, já é um lugar conhecido. E o desconforto é o contrário, é o desconhecido. Então você vai ter que tomar novas atitudes, novos caminhos, novos comportamentos para conseguir evoluir, para conseguir passar esse desconforto, né? Mas não necessariamente tem dor e que se não tiver dor é melhor, né? Melhor, às vezes é necessário, mas é melhor sem dor. Forte. Forte. E na espiritualidade, como que Nossa. encara a situação? Eu acho o seguinte, assim, pra mim, tá? No meu aprendizado, eu acho que o desconforto, ele é a lembrança que você tá aqui, materializado. Isso é fato. Então, eu não acredito na evolução sem o desconforto. Eu acho que tem que ter algum desconforto ali. E, para além disso, a gente olha num outro lugar que, quando está muito desconfortável dentro dessa evolução, é porque você está resistindo. Essa resistência, ela pode estar atrelada ao ego ou pode estar atrelada à tua mente fixa em algo que você aprendeu e você quer que seja daquela forma, né? E aí vai nos teus estudos, mas você não está olhando para o teu modus operandi ali, de como o teu corpo, de como a tua mente e a tua conexão funciona. Obviamente, você está ignorando algum sinal ali. Esse é meu olhar. Gente, é muito grande tudo isso, né? Na psicanálise tem uma frase que fala: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E aí, eu pensando na minha própria história, né? Acho que o momento de maior transformação que eu tive, que eu considero que dali, que aí sim começou um processo de fato de evolução, ele foi muito doloroso. Só que teve muitos sofrimentos também. Porque justamente eu não entendia o que estava acontecendo, então havia muito porquê. Por que isso está acontecendo? E conforme o tempo foi passando, e tinha dor física também, mas eu acho que ela se tornava maior pelo meu desentendimento do que aquilo estava sendo, por que estava doendo, por que comigo, né? Porque, nossa, eu sou uma pessoa tão boa, por que comigo está acontecendo isso? E essa resistência, né? Esse lugar de questionar, né? E conforme o tempo foi passando, eu não fui tendo escolha, né? Você não tem o que fazer, você está passando por aquilo. E conforme eu fui aceitando, não entendendo, viu? Não é entendendo, não. É aceitando que aquilo era uma realidade minha naquele momento, as coisas foram ficando mais leves. E aí depois, acho que esse foi um baque maior da vida, tipo... E até um dos momentos que eu tava ali, por que, Deus? Por que comigo? Eu ouvi a seguinte frase, que é: se eu não tivesse te deixado desconfortável, você não teria evoluído. Eu ouvi essa frase um dia que eu tava mais chorando da vida. E a partir daquele momento eu entendi, tá bom, então vamos ver o que é que vocês querem de mim e eu vou fazer o que for preciso aqui. E aí, com o tempo, a situação em tese não mudou, mas ficou mais leve de viver. E aí, hoje, eu já olho para a vida de uma outra forma. Então, quando vem um desafio, eu te falo, o que você quer aqui de mim? Que eu tô pronta para aprender, não precisa doer, vamos lá. E aí, realmente, a aceitação de que aquilo é algo que está acontecendo, eu acho que transforma o caminho mais fluido. Então, há o desconforto, não tem como fugir dele, porque justamente, se não te desafia, não te transforma, você fica igual. Exato. Daí a reprodução, né? Daí tudo você só reproduz os caminhos, reproduz as respostas. Tá no automático. Porque você tá igual. Para eu mudar, para eu correr meus 10 km, eu tô falando de corrida, gente, porque eu tô nesse mundo agora, né? E assim, já tô sentindo a pressão da evolução. Mas para eu correr melhor e mais, eu vou ter desconforto. Porque eu vou descobrir coisas em mim que talvez eu não sei ainda, porque eu nunca vivi isso, né? Então, eu acho que o desconforto de fato. E aí, na mente... Poxa, na mente, gente, tem hora que você fala assim, não tô pensando isso aqui, não é por isso aqui. Não acredito que foi essa situação que
cravou esse trauma na minha mente. E aí vai lá e tem que vasculhar tudo isso, e dói de novo, e sente de novo, e aí ressignifica, e aí elabora, e aí depois transforma. Mas todo esse processo de como é que eu curo isso, como é que eu transformo isso, como é que eu evoluo nisso, passa por grande parte em desconforto, né? E eu acho que quando você vai aprendendo isso, aí parece que fica um pouquinho mais. Não quero dizer fácil, porque eu estaria sendo um pouco, né, demais, mas talvez um pouquinho mais leve passar pelos processos que vem. E parece que quanto mais você está consciente, mais você quer evoluir, mais processo tem, né? Você fica nesse lugar de também processo. Exatamente. Tem uma. O Hélio Couto, numa das palestras dele, ele fala assim: se você quer resolver problema, você vai ser um resolvedor de problema. O que mais vai chegar para você é problema. Eita. Também tem essa, né? Faz Né? sentido. Faz sentido. Aham. Então, assim, você quer evoluir, você vai ser convidado a experimentar mais. Afinal de contas, a tua existência aqui é para experimentar o máximo de coisas, né? Para poder evoluir. Então, Sabe que um dia eu fiz um acordo com Deus, né? Eu falei assim: olha, é o seguinte, não quero mais evoluir pela dor. Abra os meus olhos, Deus, assim, ó, abre os meus olhos, porque eu quero pelo amor. Vai. Não disse que tem essa possibilidade daí, mas aí ele olhou pra mim e falou: coitado, deixa ela com esse desejo. porque- não, é Onde que através escolhe, da né? dor que vem o amor, né? Não, e onde que Olha. escolhe a segunda opção, né? Onde que escolhe o amor, né? Dá pra ir direto, dá pra pular, ou tem que passar pela dor, né? Aí volta na conversa que a gente estava tendo um pouco antes, essa pressa, né, de chegar a algum lugar. Que lugar, né? Que É o lugar. processo que transforma, né? Uhum. Se você não passa por aquilo, como é que você sai do outro lado? Não Melhor. sabe. Você pode até olhar, né? Assim, aprender com o exemplo de outros. Mas não é a mesma coisa do que você se experimentar ali, né? Não tem como. Você tem que estar passando por ali, vendo como é que teu corpo reage, como é que a tua mente reage, tua emoção reage, como é que você sai daquilo. Passou pelo túnel, e aí? Né? E, gente, já teve algum momento que vocês perceberam que tinham evoluído, mas só quando estava lá na frente, na hora que já passou tudo, aí você olha e fala, putz, é aquilo, foi para isso e isso acabou me ajudando a evoluir. Tem algo que vocês queiram compartilhar sobre isso? Quer falar? Pode Eu, falar. eu tenho um ponto, mas assim, não é uma história muito bonita, mas foi bem impactante. Assim, sempre tive essa conexão muito forte com a espiritualidade. E aí, com meus 18 anos, eu engravidei, né? E antes de eu saber que eu tava grávida, eu sonhei 3 noites. Eu acordava 3 noites seguidas, com uma cena na minha cabeça. E aí eu olhava e falava assim, gente, o que é isso? E eu acordava chorando muito, sabia que dali em diante a minha vida tinha mudado. E aí, enfim, a gravidez foi uma série de questões que aconteceram. E eu sabia que aquela criança ia vir a óbito. E de fato ela veio. E aí, eu lembro que na época eu fiquei super revoltada. Nossa, fiquei muito brava. Como assim, né? Eu enfrentei Deus e o mundo para ter essa criança, né, e ela acabou morrendo e tal. Passou-se anos, né? E aí, hoje, eu acho que aquele ponto foi o ponto mais importante da minha vida, porque eu sempre fui muito conectada com a espiritualidade, mas eu tava me perdendo muito, não por conta da espiritualidade, mas por conta da vida mesmo, assim. Eu tava com umas ideias meio erradas, tava andando com uma turma meio estranha, sabe? Não era a minha essência. E aquilo ali me puxou para a realidade da vida, assim, me fez ter que, olha, tudo bem, você pode ser super espiritualizada, legal, massa, mas você vai ter que pôr a mão mesmo na massa e fazer evoluir, né? De fato, a tua mente, o teu corpo, as tuas emoções, e aí foram anos de caminhada, assim. Então, hoje eu olho para aquilo e falo, olha, realmente, aquela criança veio para me centrar novamente. Então, esse foi um ponto que na hora eu fiquei, Cada um tem sua missão aqui, né? aham, exato. Né? Como cada um passa por diferentes processos, mas sempre vai trazer esse retorno. E que, como a gente tá falando antes, geralmente pela dor, né? Mas é sempre trazer esse retorno de uma forma brusca, de uma forma que a gente na hora não entende, não aceita, né? Mas eu também passei por esse processo, que foi um processo um pouco mais leve, porque foi um sobrepeso que eu tive. Eu engordei 30 quilos em 6 meses. Então foi uma mudança de vida radical, foi uma mudança de estilo de vida, e isso refletiu em todas as áreas de estresse, sono, alimentação, claramente, assim, mas a amizade, as relações também, sabe? Então, e daí, mesma coisa, assim, quando eu
depois que eu passei por esse processo, depois que eu tive um retorno, vamos dizer, ao centro, entendimento do que era saúde, do que eu queria pra mim, eu consegui passar o processo e só depois eu entendi e hoje eu agradeço por ter passado, por ter falado. Sem ele, dificilmente eu teria voltado para esse centro, eu teria conseguido evoluir sem passar por o outro extremo, né? Um extremo pro lado negativo, vamos dizer assim. É muito forte, né? Como de fato, às vezes, vem de uma vez, né? Em 6 meses, pau, né? E Sim. te engole por um tempo, e aí depois você sai dali Mais bem forte. melhor, né? Mais forte. Aí já dizia a minha avó, né? O que não te mata te fortalece. E de fato, isso É acontece. verdade. Mas tem uma coisa legal de ver também a questão dos pacientes, que vocês também devem ter muito isso, né? Tem a nossa evolução que é muito interessante, mas ver essa evolução das pessoas que vêm até a gente Nossa. diariamente, assim, é muito legal, né? De pessoas completamente desacreditadas, ou nela mesma, ou no próprio processo, e você vai só fluindo, só vai indo, e daí do nada vira uma chave ali que a pessoa compreende, ou para de doer, no meu caso, por exemplo, ali você vê que transforma a vida da pessoa, aquela pessoa evoluiu claramente pelo processo, né? Por essa questão de chegar até você e guiar até essa mudança, né? É uma das coisas que eu mais gosto na profissão, é isso, assim, é ver esse processo de mudança, assim, de evolução. É muito lindo mesmo. E eu acho que do lado daqui e dali também para É, de é, doer. é, Também para de doer. é, Eu acho que na clínica é o maior prazer. É quando você vê o paciente ali mais consciente, né? No meu caso, com mais clareza do porquê que ele está agindo daquela forma, como é que ele muda aquilo. Então, de fato, isso é uma das coisas mais bonitas. E olhando para mim, no meu processo, quando eu olhei para trás e evoluir, a vida ela tem um jeito bem dela, né? De fazer as coisas. Eu chamo a vida de danada, assim, porque ela faz de um jeito assim que a gente não entende. Quando eu passei pelo processo da paralisia facial, eu sempre fui uma pessoa muito independente, né? Dou conta de tudo, resolvo tudo, não falo nada pra ninguém, porque eu sei lidar com as minhas próprias questões. E quando veio a paralisia, eu comecei a procurar todos os possíveis médicos para me ajudar. Até que chegou um momento que foi afunilando, ajudava, mas não ajudou. E aí, olha, você precisa cuidar do seu emocional. Eu falei, o quê? Você precisa ir pra terapia. Aí eu, gente, pode parecer loucura, mas eu falei, terapia? O que eu vou fazer lá? E quando eu começo o trabalho emocional, de fato, porque aí mentira, vou até corrigir. Eu resisti, eu falei, que isso? Aí, na empresa que eu estava trabalhando, tinha um programa que os melhores eram selecionados para participar de um programa de desenvolvimento. E quem que fazia esse programa? Psicólogos. E aí eu fui selecionado, como é que eu ia falar não, né? Só que aí eu começo a fazer o processo profissional, se esbarra no pessoal, não tem nem como fugir. E aí essa psicóloga, ela falou, olha, acho que você precisa ler um livro. E o livro era Talvez Você Precise Conversar com Alguém. E eu li esse livro. E aí eu falei, putz, eu acho que eu preciso ir. E quando eu começo a terapia, eu vou para psicanálise, e a psicanálise faz um estalo assim e muda a minha mente em tantos lugares. E aí, só depois de um tempo, eu vou ao curso de psicanálise, me formo em psicanalista, começo a ajudar outras pessoas. E aí, eu entendo hoje que o processo de me levar até a parte emocional e trabalhar aquilo foi o que me ajudou de fato a evoluir. Porque aí, eu sempre tive muita conexão com Deus. Mas eu fui me aprofundar também quando eu estava nesse processo que a vida deu baque. Então, e o corpo também. Aí fui pro esporte, aí comecei a trabalhar melhor, cuidar mais, porque eu vi que isso aqui é o que ajuda, o que permite que nós estejamos aqui e que é tão frágil. A gente acha que é forte, mas do nada alguma coisa acontece. E aí é frágil, você pode amanhã não estar aqui, se você não consegue cuidar dessa ferramenta. Então, acho que quando a gente passa, até a gente conversou bastante sobre isso, né, que é o que quando a gente passa e olha para trás, tudo fez sentido. Aí você fala, meu Deus, tudo tá muito conectado uma coisa com a outra, né, e tudo faz sentido. Concordo. E o corpo pode evoluir sem que a mente acompanhe, ou vice-versa? Né? Ou a alma evolui sem que o corpo também evolua? Como é que é isso para vocês? Como é que é essa conexão? Olha,
Difícil, tá? Eu acho que assim, a alma tá aqui para experimentar, né? E o corpo também ir adiante, a mente também ir adiante, tem que acompanhar. Você não consegue separar essa tríade. Não tem, para mim, pelo menos assim, no olhar espiritual, não tem. Tanto é que, assim, eu desse lugar aqui, que acabo manipulando esse outro campo energético, e aí não tô falando nem do espiritual, mas o energético, eu preciso de um corpo forte. E eu preciso de uma mente forte também. Então, às vezes eu entro em atendimento, o que aconteceu antes no meu dia não pode importar. Não, hoje eu tenho essa capacidade de fazer essa distinção muito grande, mas a mente tem que estar bem concentrada, bem forte ali, e o corpo principalmente. Se o corpo não tiver fortalecido, eu vejo que a minha movimentação ali nesse outro campo ela se torna mais fraca. Então, não tem como. Interessante. Não tem. Ah, E não, aí? eu concordo, eu concordo. Eu acho que não tem como separar também. Acho que tem uma influência direta uma na outra, né? Nessa tríade de que, principalmente falando de evolução, né? Quando tem evolução é porque teve um aprendizado nos três, né? Não é algo só do corpo, não é algo só da mente, nem só do espírito, da alma, né? É algo que se complementa e a mudança real acontece quando influencia nos três, aí sim tem uma adaptação, tem uma evolução real. Porque o resto é tudo pra mim quando não tem essa evolução, é só uma reação, né? Tipo, a gente faz alguma coisa, o corpo reage, ou a mente reage, ou o espírito reage. Mas quando a gente tem real aprendizado é porque já teve uma troca ali, já teve uma conexão, interconexão ali, sabe? Então influencia diretamente. Dá pra gente conversar separadamente sobre assuntos, mas não. Mas um com certeza vai estar influenciando no outro, independente por qual caminho vá, né? Na fisioterapia, tem muitos pacientes que não evoluem porque a mente não está alinhada nesse processo? Uma coisa que mais acontece é isso, com certeza. É as pessoas que têm a dor, ela tem uma sensibilização, por exemplo, da dor, por exemplo, quando você tem uma dor que você tem muito medo dela, ou que você enxerga como uma ameaça, você vai colocando uma hipervigilância nela, isso cria uma distorção da dor, uma amplificação da dor, então só da mente ter crenças sobre o que o corpo está sentindo, já cria uma sensação diferente da dor, já tem uma distorção só pela mente, assim, sabe? Então, muito do nossa abordagem é por esse processo mental, de comportamental, de questionar as crenças, questionar os medos das pessoas, o que realmente está acontecendo ou o que pode acontecer, para daí conseguir chegar numa evolução completa, assim, mais global, assim, não só pelo corpo, pela articulação ou pela queixa em si, mas algo como um todo, assim, sabe? Eu vou colocar uma coisa aqui. Apesar dos três terem, né, estarem conectados diretamente, eu ainda acho que a mente, ela tem um peso um pouco maior aqui. Eu arrisco dizer isso, assim, sabe? Porque nos processos de pós-morte, assim, né, ou a pessoa tá ali para fazer o desencarne, enfim, geralmente a vontade dela, a ânima dela de estar viva, ela vem da mente. Então, a mente é que vai conduzir muito, né? E eu acho que no corpo você deve ver muito isso, né? Já acabou de falar, mas assim, essa reabilitação, o corpo respondendo, a mente tem que estar forte, né? E o espírito, ele vai entrar através dessa mente fortalecida. Eu acho que você deve saber mais, né, Gabi? A mente é a portadora dos desejos, né? Então, da onde vem esse desejo? Na clínica, quando chega pessoas com dores, às vezes, tô com dor no estômago, obviamente que a gente sempre orienta, né, procurar um médico, mas na maioria dos casos a gente começa a investigar e a questão tá porque ela precisa daquilo. Tem algo naquela doença que ela tá se beneficiando, seja por ter mais atenção, seja por ter um cuidado que talvez ela não teve quando ela era criança, seja pela rejeição que ela teve do pai, da mãe, e aí aquilo traz esse benefício para ela. Então, a mente, eu falo que a mente, quanto mais você estuda ela, mais você fala que poder. Ela tem o poder de muita coisa. Inclusive, você só consegue acessar algo se você acredita que aquele algo existe, né? Eu falo, tudo que existe nasceu primeiro na mente. Exato. Alguém falou, vamos fazer uma bancada, um lugar que dê pra gente sentar, e aí agora tá aqui na matéria. Mas a mente, eu falo, ela pode ser sua maior
aliada ao seu pior inimigo. E não consigo acreditar em alguém que saia de uma limitação do corpo sem que a mente esteja totalmente alinhada para que isso aconteça. Se tem, ai, não vou conseguir, muda isso, né? E aí, se não conseguir, pode ter tanta coisa ali pendurada que a gente teria que investigar para entender. Mas eu acredito que a mente, ela acaba estando nesse centro. Porque, inclusive, para eu acessar o espiritual, eu preciso acreditar que existe algo. Existe. Porque uma vez, né, eu fui num ritual e uma amiga minha falou, Gabi, eu posso ir? Falei, pode. Você acredita que você vai sentir algo? Ela, não. Eu falei, então você não vai sentir. Ela, mas não é espiritual? Eu falei, mas se você não acredita, você não vai acessar. Aí... Você acha que não? Me conta. Eu acho que não. Acho que não vai, assim... Obviamente que determinadas coisas, sim. Mas existem algumas manifestações espirituais que independem da crença. Da mente. Aí depende muito da linha que você tá seguindo. Eu acho que sim, uma conexão, uma abertura, sim, faz sentido dentro desse lugar que você tá falando. Mas outras manifestações espirituais, não. Elas independem disso. Porque elas existem. Independente de... Mas já aconteceu de, por exemplo, existir, tá todo mundo sentindo, mas uma pessoa fala, não tem nada acontecendo aqui. Com certeza. Já. Porque é um lugar de tão bloqueio, né? Então, aí é bloqueio. É bloqueio. Mas não que não exista, de fato. Sim. É. Esse é o ponto. né? Exato. Esse é o ponto. bloqueio, Eu vou sim. me abrir para experimentar se eu também acreditar que aquilo... Não que exista ou não, porque isso é fato, né? Como dizia o meu amiguíssimo Jung, coitado, ele nem sabe que eu chamo ele de amigo. Mas o Jung, chamado ou não chamado, Deus estará presente. Tipo, ele é, né? Exato. Ele não precisa acreditar, ele é. Mas eu acho que às vezes a limitação da mente, ela te aprisiona em alguns lugares que aí você nunca vai acessar. Se você não se permitir chegar ali, né? Então, acho que muitos dos nossos processos a gente fica travado, porque a mente prende. E aí, se a gente não vai olhar para a mente, a gente não sai do lugar. A mente é o todo, né? Concordo. Mas é legal isso, porque a mente, ela prevalece realmente, mas tem as exceções, né? Sempre vai ter exceções. Então, na grande maioria dos casos, é a mente, é o que vai prevalecer. Mas também o corpo tem coisas que a mente não explica também, que é muito Exato. interessante, que acontece, seja por começar a dor, seja por sair dor, seja por uma capacidade que a pessoa não sabia que tinha, e na testar com o corpo ela tem. Então, é legal que a mente, ela tem uma consciência muito grande, mas nem sempre ela vai ter o total controle ali como ela gostaria que tivesse, né? Ela não vai ter a consciência, né? Já aconteceu muito nos atendimentos. O pessoal chegar com dor, não sabe o que é, aí a gente faz uma limpeza energética, espiritual, e aí, tipo, cessa a dor. Manipulou o campo ali, né? Mas a mente não tá acessando, Total. né? Não faz ideia do que tá acontecendo. Exato. Não fiz nada mesmo, uma dor tá aqui. Exato. E já Aí aconte- limpa e sai. Tipo, E já aconteceu, inclusive, comigo, né, com você, Romy? inclusive. Eu já senti ali uma dor ali no meu... Uma dor não, um barulho no meu ouvido. Eu, Romy, será que eu preciso ir no médico? Né? Porque era físico que eu tava acessando. E aí, fomos lá, né? A Romy entrou no meu campo, fez o processo. Minha mente, coitada, tava ali assim, ó. Ela tava ali... O que é isso? De onde vem? Pra onde você tá indo? Sem nenhum acesso a alguma explicação. Ela tava realmente meio que... Então, eu acho que tem algumas coisas que nos atravessam. Não atravessa. E aí, Sim. né, atravessa de um lado para o outro e a gente realmente não consegue controlar com a mente. Que vence o poder da mente, que vence a capacidade dela também, né? Tem a capacidade dela. Ela é muito poderosa, mas esse é o ponto, né? Tem uns pontos cegos ali, né? Exato. Tipo, o que tá rolando aqui? O que Nada. tá rolando? Nada. Segue a vida. Segue a vida. Fica vai. quietinha aí, que é outra coisa que tá sendo mexida aqui, que você não tem que se meter. Porque se a mente se mete, já vem tudo junto, né? As crenças, os medos, os ciclos, né? A repetição daquele ciclo, enfim, né? Então, é muito interessante como se conectam e se distanciam, e se aproximam e se distanciam. Mas, de forma geral, eu falo muito, mente forte não habita em corpo fraco. Não. Porque é preciso de um corpo preparado para lidar com o que a mente vai acessar,
né, com o que a mente está trabalhando, até porque, de forma geral, eu não sei, vou falar do meu processo. Quando começa a acessar um, logo depois vem a necessidade de acessar o outro, e logo na sequência vem a necessidade de acessar outro. Não, é bem isso. Eu vejo que é efeito cascata. Começa no corpo, vai para a mente, vai para o espírito, ou espírito, corpo e mente. Sempre vai ter ali essa brincadeira entre os três. Não tem como, não. E pensando na vida real, ali no dia a dia, a gente falando de evolução, né? Que em tese, essa melhora, posso dizer, um avanço. Por que que tem coisas que a gente sabe que precisa mudar e não muda? O que que vocês acham sobre isso, hein? Resistências. Resistência. As resistências infinitas aí. Eu acho que é energética, espiritual, corpo, mente. Você sabe bem disso. Acho que é as resistências mesmo da vida. E eu sinto, assim, que quanto maior a resistência, maior o propósito. Eu tenho muito isso dentro de mim. Interessante. E você sabe Faz que na sentido. psicanálise a gente fala muito sobre tudo que você resiste, persiste. Quanto mais você resiste àquilo, mais aquilo fica E fica. te puxando para olhar para aquilo. Mais coisas acontecem que você fala, poxa, eu tinha que fazer diferente, mas não. Fiquei. E mais coisas vão acontecendo porque algo quer que a gente acesse e mude aquilo para evoluir, para melhorar. Eu coloco também na conta do desconhecido. O desconhecido é uma coisa que cria muitas barreiras, assim, de lidar com a incerteza é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, principalmente nessa questão quando tem dor, quando tem sofrimento, tem muitas incertezas e lidar com elas é muito difícil, né? Então, quando você tem um processo que você vai precisar passar pelo desconhecido, daí cria essa resistência, cria um monte de argumento, seja real ou sensitivo, assim, sabe? Mas que para não atravessar esse ponto até aqui é conhecido, até aqui eu não avanço porque não sei o que vai vir de lá. E normalmente é isso que eu vejo no meu processo diário, assim, que é o que trava a pessoa de movimentar, assim, deixar de acreditar no que ela acredita, deixar de se comportar como ela se comporta, ou trazer novos tipos de sentimentos, emoções ali, crenças ali, sabe? Porque se fixar naquelas e que tiver querer sempre buscar o conhecido, ali vai travar e daí vira essa disputa, vira essa disputa de pesos de argumentos dentro da mente que daí é onde cria toda uma resistência, cria toda uma confusão ali, né? Olha que interessante como se conecta com a mente, né? Porque a gente tem um mecanismo de defesa, que geralmente o ruim conhecido, ele é melhor do que aquilo que eu não conheço. Então, eu fico nesse tipo de situação porque eu já aprendi a lidar com isso. Agora, o outro, eu não sei. Então, a nossa mente, ela nos protege e ela acha que está nos protegendo porque ela fala, não, aqui você já conhece, você já lida bem, você já sabe resolver, você já sabe trabalhar aqui. Ah, mas eu tô num relacionamento que, putz, tem muita briga, mas você já aprendeu a lidar com a briga, você já sabe resolver isso, pode ficar aí. Porque vai que você namora outro e tem outras coisas que você não sabe. Então, é uma autossabotagem real e um mecanismo de defesa do ego. O ego fala, não, aqui, ó, fica aqui. Então, eu acredito que mais uma coisa que de formas diferentes, mas a gente está falando da mesma coisa, né? Que é esse lugar de resistir pelo receio do que pode ser. Eu acho que tem um outro ponto aí, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas assim, olhando, né, o medo do desconhecido aí, o quanto que a gente quer garantias, e essas garantias tiram a nossa presença, né? Aqui, né? Estamos aqui presentes, prestando atenção nesse momento, agora, que amanhã a gente não tem, né? E a gente não faz o que precisa ser feito agora, porque fica ali nessa projeção de querer uma garantia no futuro para poder fazer o atual. Então, Interessante. sei, né? Sim, Tem sim. isso também. Acho que uma das premissas da evolução é justamente a presença, né? Justamente você Exato. conseguir estar presente para poder gerar uma nova evolução, uma nova adaptação. Que interessante. E é uma das coisas mais difíceis de soltar, né? É muito difícil. É muito difícil, porque... E aí, dependendo dos ambientes que crescemos, que temos de Exato. referência, o controle é muito importante.
Só que ele é tão ilusório, porque, e eu falo isso com muito poder de fala, porque eu acho que um dos maiores desafios meu foi e é esse processo de soltar o controle da garantia de qual vai ser o resultado, né? Porque se, ai, não, se eu controlar aqui, vai ter esse resultado aqui. Mas não é assim, de fato. É ilusório, porque pode acontecer qualquer coisa que vai te atrapalhar. E o quão é difícil soltar. Parece fácil, né? Não é. Não, só solta. Mas é muito desafiador, porque exige um esforço muito grande para você conseguir soltar esse lugar. Eu acho que exige uma confiança em si, né? Uma confiança em si, uma fé nos teus meios internos, uma fé de que a vida também vai te providenciar o melhor sempre, a todo instante. Mas acho que esse é um ponto importante. Que aí, se a gente tá só aqui, ó, mente e corpo, e a gente não tem fé que algo também tá ao meu favor, que algo também quer colaborar com todo esse processo de evolução, fica muito difícil você entender os desafios da vida. Fica bem difícil. Porque, assim, a questão da fé, ela é fé em si, e aí você tem a questão da fé, do inconsciente familiar ali que vem atrás de você, já também te apoiando na tua caminhada, e aí a gente tá falando de vivos ou não, né? Tem isso. E também é no teu movimento da vida. Então, assim, você precisa confiar. E a mente, é engraçado, porque a mente bem posicionada, ela vai fazer com que esse campo à tua volta se manifeste da melhor forma para você também. Então, também tem isso. Você vê como é meio louco. Se você controlar bem a tua mente nos pensamentos dela, né, de modo a olhar para si, ter consciência de si, você também movimenta esse campo invisível à tua volta a teu favor. Total. Tanto energeticamente quanto Espiritual. espiritualmente e fisicamente Exato. também. Porque, nossa, inclusive essa semana tem vindo uma enxurrada de pessoas falando, nossa, eu fiquei ali pensando que algo aconteceria e aconteceu. Né? E inclusive pro ruim também. Exato. Né? Eu Sim, falo, tudo sim. aquilo que manifesta na mente, ele tem uma força muito grande de acontecer, né? Mas tudo é um processo, né, gente? Não tem nada que é... Aqui, ó. E assim, se for parar para pensar, ainda bem que a gente está aqui com a proteção da matéria, né, do corpo. Porque o corpo, ele vai fazer com que, assim, aquilo que você projetar na tua mente, ele tem um certo delay ali, né, uma demora no que acontecer. Então, você consegue remanejar o curso ali no meio. Enquanto que se você tiver só a tua consciência, pensou bem, já aconteceu. Pensou mal também, não vai ter tempo de recalcular a rota. Então, aqui também é uma grande escola nesse lugar. E aí, esse aprendizado de trabalhar a mente para não flertar com a coisa ruim, né? Porque a hora que já flertou, ixi, já flertei. Exato. Né? E aí tem que recomeçar ali aquele processo. E aí, de novo, uma mente forte, precisa de um corpo forte para habitar, para conseguir manifestar aquilo que deseja também. Né? Exato. E, gente, o que vocês acham que algumas pessoas falam que é evolução, mas não é? Tem alguma coisa aí? Eu coloco no de acúmulo. Pra mim, tem uma coisa de evolução com acúmulo que eu sempre bato nessa tecla de evolução não é mais necessariamente assim. Eu vi um exemplo uma vez que eu nunca esqueci, do morcego, por exemplo, que a evolução dele foi enxergar menos pra conseguir lidar melhor com o escuro. Então não é que ele evoluiu e criou mais coisa, mais visão, mais meios de lidar, mas ele teve menos visão pra conseguir lidar melhor, se adaptar melhor com o meio, assim. Então, pra mim, a adaptação é muito mais voltada para evolução do que melhor ou mais algo que a gente está acostumado a sempre por algo bom, a evolução. E a evolução pode ser mais simples, pode ser mais complexo, pode ser melhor ou pior, mas sempre vai ter uma utilidade e alguma adaptação possível, assim, sabe? Mas sem a questão do acúmulo ou de algo linear, assim, sabe? Não, eu tô rindo aqui porque, assim, do meu ponto, né, de todos os lugares aí que eu tô... o que eu vejo, assim, o que não é evolução é exatamente o mais. Mais conhecimento, mais bagagem, mais técnica, é justamente o contrário. É você ir tirando. Vai tirando as crenças, vai tirando o excesso de rituais, vai tirando o excesso de dores emocionais, peso no corpo, né? Interessante. Para mim, isso é mais por esse caminho do que o outro, né? E a gente tá num mundo que
acredita-se que mais é melhor, Uhum. né? Fazer todos os cursos, todas as técnicas. Uhum. A Gabi sabe disso, É. né, Gabi? Sei sim. Eu fiquei pensando nisso, né? A gente vê tanta coisa, né? O tempo todo tanta coisa. E eu acho que parece evolução, mas não é. É às vezes você só querer ficar no sutil. Nós estamos aqui na matéria por um motivo. E até compartilhei contigo sobre isso, né? Acho que a gente precisa ir, né, num sentido de entender um pouco mais o que é essa consciência, para entender um pouquinho o que a gente está fazendo aqui, voltar e fazer. Sim. Então, eu acho que às vezes a gente vai para os excessos, desenvolve muito uma coisa só, e é por isso que esse encontro aqui é tão significativo para mim, porque eu acho que é isso, né? Às vezes a gente vai tão para um excesso só, e eu passei por isso, né? Até eu vivi um momento que eu falei, poxa, tá gostoso fazer isso aqui, por que parece errado? E aí, peraí, não é errado, eu tô materializada, eu tô na matéria, e tudo que tem aqui tá me convidando a experimentar isso aqui, né? Obviamente, com a mente, né, trabalhada, você vai entendendo o que é bom, o que é ruim pro teu corpo, o que é bom, o que é ruim para teu espiritual, o que é bom, o que é ruim para tua mente. Mas é viver aqui. Eu acho que isso é evolução. Eu acho que toda vez que a gente tenta sair daqui a qualquer custo, né? Do tipo, ai, não, eu quero estar lá na 6D, 7D, 10D, nem sei qual D já Mentira. existe que estão falando. Acho que o 7D, né? Que vai lá pra É outra 7D? dimensão. Eu nem sei Vai lá qual pra D outra que tá. dimensão, Mas mas às vezes eu tenho esquece conhecidos que daqui, falam, né? ah, eu quero ir logo pra 7D. Eu falei, mas se você tá aqui é porque aqui tem coisa pra você fazer. Ah, É o devaneio espiritual, que eu tenho pânico, é justamente isso. Porque assim, se você tá aqui, é para viver o que tá aqui, não adianta. Os aprendizados são para você justamente manipular essa realidade a teu favor. Você vive um mundo, eu vivo em um outro, o Guiel também em outro, mas não dá para você imaginar que é fuga, né? Que é saída. Porque agora eu tô meditando todo dia, tô em outra Tô dimensão. iluminada. Mentira. Tá vivo? Tá zero iluminação. Isso eu te garanto. Eita! Não é? essa é boa, essa é boa. Direto, né? Porque senão a gente não tava mais aqui, né? Exatamente. Eu não sei, Exato. vamos ver como a hora que a gente chegar lá, né? Mas eu penso que a hora que eu desenvolver o que eu preciso desenvolver aqui, eu não sirvo mais pra estar aqui, porque eu já fiz o que eu precisava fazer, eu já trabalhei as coisas que eu precisava trabalhar na minha alma, naquilo que eu preciso. Aí, então, até um pouco de arrogância, né? Pensar que eu tinha que estar em outro lugar, porque aqui é pouco demais, ou aqui tem sofrimento demais. O que será que tudo isso está querendo nos dizer, né? Aham. Nos desenvolver. Exatamente. Então, eu acho que esse é um ponto que parece evolução, É, mas não é, não. Não é só delírio. Só É delírio. só delírio. só ilusão, né? Ilusão da mente, né? E vocês acham que tem algo no seu campo, né? Da ciência, da espiritualidade e até da psicologia, que esses campos ainda não conseguem explicar direito? Será que tem algo? Nossa, acho que muita coisa. É, pra mim, na fisioterapia também, na minha área, muita coisa. Principalmente dos porquês, né? A gente sempre tem aquela coisa de tentar chegar no porquê, do porquê, e tentar a base da base. Mas a gente, hoje, a fisioterapia entende muito o que pode estar acontecendo, como pode estar acontecendo, mas os reais porquê, a gente entende realmente, assim, muito pouco, assim. A gente entende... A gente tem hipóteses para o que pode acontecer, mas muitas vezes quando a gente vai tentar provar, quando a gente vai tentar trazer clareza que é aquilo, a gente vê que não tem nada a ver ou que não funciona para todos os casos. Então, os porquês na fisioterapia são muito, muito ainda desconhecidos ou pouco conhecidos com certezas, assim, sabe? O que é e como acontece é muito bem esclarecido, mas o porquê acontece, o porquê começa a doer, o porquê para de doer, porque um dói mais, porque um dói menos, porque mostra no exame, mas não tem um sintoma no corpo real, sabe? Então, é muito, muito curioso, assim, ainda os porquês reais das coisas, assim. Esse que eu acho que é o maior gap da fisioterapia. Eu acho que assim, a questão das consciências, né? Isso a gente ainda não tem uma explicação, mas a gente sabe que as consciências existem, estão aí permeando,
né, em contato o tempo inteiro. Mas a gente não consegue ligar. Na verdade, eu tenho para mim assim que a ciência e a espiritualidade estão super conectadas. Mas a comunidade científica não gosta de misturar, né, com a espiritualidade, e com razão, ok. Mas quem estuda mesmo a espiritualidade sem o crivo dos dogmas das religiões e tal, consegue, e estuda a ciência, consegue linkar uma coisa com a outra. No final das contas, os cientistas todos acabam buscando Deus, né? Não tem verdade. outra. Isso é verdade. Giram, né? Rodam a roda e estão ali encontrando Deus de alguma forma. Então, assim, existe essa ponte, mas as pessoas não querem ainda se sujar muito nesse lugar. Só que para mim, essa questão das consciências, a gente ainda não consegue provar, ainda a galera da espiritualidade é julgada como um delírio coletivo. A ciência também não sei de nada, mas eles estão ali, ué. Então, para mim é isso. E quanto mais estuda, menos respostas. explicação tem. Menos explicação Aí eu tem. vou lá pro meu outro amigo Sócrates, só sei que nada sei. Exato. Quanto ele mais ia e mergulhava e tentava achar mais coisa, ele via que ele não sabia. Ele falava, poxa, isso aqui eu também não sabia, né? E eu acho que no campo da mente não é diferente. Eu acho que quanto mais o mundo evolui, posso dizer isso? Talvez. Talvez. Mas quanto mais a gente avança, mais gap tem de perguntas, né? Como é que isso aconteceu, né? E aí a gente entra com a neurociência que começa a estudar de forma científica essa mente e mais coisas vai encontrando, né? De lugares que a gente poderia acessar para acessar lugares talvez sutis, né? Aqui. Então, eu acho que nós somos um grande pesquisadores disso tudo, né? A gente vive aí tentando entender, vivendo o que consegue viver e sentir, mas eu acho que tem muita coisa sem explicação ainda. Mas, se a gente olhar com carinho e com cuidado, a gente tem o suficiente que a gente precisa para viver aqui, né? Então, a gente recebe o que a gente precisa de informação que até a gente conseguiria lidar, né? Porque eu acho que se a gente acessasse tudo na profundidade que é, a gente não tem capacidade psíquica para lidar com isso. A gente já não está tendo nesse mundo de hoje, com esse monte de informação, a gente já está se atropelando mentalmente. Imagina se a gente entrasse realmente e descobrisse tudo o que talvez tenha para descobrir. Não tá para nós, né? Tem uma frase que me veio agora que eu lembrei que é: o primeiro gole da espiritualidade te torna ateu. Mas no fundo do copo, Deus está sempre te esperando para te dar um abraço. Olha, exatamente que lindo! legal. Que legal. É exatamente isso. E, gente, a gente está chegando no finalzinho já do nosso papo. Só rápido. Mas, se vocês pudessem deixar uma pergunta, não uma resposta, não precisa ter explicação nenhuma. Uma pergunta para quem está ouvindo a gente agora. Qual seria? Eu tenho uma que é: Bora. o quanto de incerteza você consegue lidar sem que isso gere um sofrimento. Acho que isso pra mim é uma questão que me vem... A incerteza é uma coisa que me vem guiando ultimamente, assim, de entender que vai ter incerteza e que tem que agir apesar das incertezas. E daí, lidar com as incertezas é um ponto muito importante. Então, quanto você consegue lidar de incerteza sem que isso torne um sofrimento. Nossa, Acho que essa que é é o uma ego aqui pergunta. ficou assim, quê? Eu não sei, não. É difícil, Interessantíssimo. Eu tenho uma, assim, que eu sempre faço pra mim. Sempre faço pra mim. O quanto que eu confio que a vida vai me sustentar na minha caminhada. Legal. E aí eu pergunto isso pra vocês, né? Pra quem estiver ouvindo aí também. O quanto que você confia que a vida vai te sustentar na tua caminhada? Eu acho que esse é o... A gente fala que confia, né? Mas aí na hora do aperto, meu Deus. Exatamente. Muito interessante. E eu acho que a pergunta que eu deixo é a pergunta que eu faço. Então, antes eu perguntava muito o porquê das coisas. E eu aprendi a fazer outra pergunta, que é o pra quê isso tá acontecendo. Então, se você tá passando por alguma coisa, tem alguma situação aí pegando no mundo espiritual, no físico, no mental, talvez pergunte o pra quê. Como isso está colaborando para a tua evolução.
Muito boa pergunta também. Só essa troca aí já Já, já dá já dá um uma ganho. sacudida ali. Vai, minha filha. Muito bem. Sim. E aqui a gente sobe de volta para a superfície. E talvez a evolução seja isso, né, gente? A gente mergulha, entende um pouquinho e sobe de volta. Talvez não com novas respostas, mas com novas perguntas que vão continuar nos ajudando. Gente, obrigada, Obrigada, Rony, Gabi. por estar Obrigado. aqui. Obrigada, Kiel, por obrigado, esse muito obrigada. papo. Muito bom. E até o próximo mergulho.